Oi, pessoal, tudo bem? Estou me arrumando aqui ainda, né? Bora começar essa live muito aguardada por muitos, inclusive por mim. Carol, tudo bem, Carol? Carol, tô te devendo um café, vai ter que ser à distância agora, né? Inclusive, vou te mandar o WhatsApp mais tarde, que eu tenho um convite para te fazer. Sim, já tô fazendo convite pra Carol por aqui, hein? A Carol, ela é personal organizer, gente. Sigam o perfil da Carol. Olha, eu tô aqui, né? A Carol tá perguntando se eu tô melhor. Eu tô igual Chitãozinho Chororó, né? Vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Tô aqui toda trabalhada na beleza do reboque, né? Porque eu tô bem. Hoje eu passei bem mal, muito enjoo, muita tontura, visão baixa. Então tá bem assim difícil, né? Mas quando eu descanso um pouco, eu sinto um pouco melhor. Eu não posso forçar muito. Então eu fiz hoje poucos atendimentos e essa live aqui. Bem, hoje, né, temos aqui um psicólogo celebridade, que é o Ricardo. Eu tô aguardando ele aparecer por aqui para chamá-lo. Deixa eu mandar aqui o convite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bem, ontem também eu fiz uma live com o Jonathan Mazzetti, foi um sucesso, ele já tá aqui, né, Jonathan, do Famílias para um Mundo Melhor. Foi muito legal a live e hoje, sem dúvida, né, vai ser uma live maravilhosa. Ah, Mica, sem dúvida nenhuma, né? O Ricardo, ele é meu. Como eu falei lá no perfil do Feita de Ferro e Flor, ele é o meu professor favorito da faculdade. Que os outros não ouçam. Pra gente evitar, né, que tem um ciúme. Ricardo já entrou aqui, eu tô aguardando ele aceitar o convite para entrar. Tá dando aqui que ele não pode participar. Eu não sei por quê. Ricardo, se você não tá conseguindo, aí você tem que sair e entrar. Acontece. Aí você tem que sair e entrar. Aconteceu também já várias vezes comigo, isso aí, quando eu fui convidada. Aí sai, entra de novo e solicita, mas uma hora vai dar certo.
Agora vai, gente. Ah, agora foi. Agora foi. Foi, teve que ser pelo celular. Você estava tentando pelo computador? É, tava tentando pelo Ah, computador, mas não sim. tava Não, o indo. Instagram não funciona pelo computador. Ah, tá. Só É por o isso, então. YouTube, Facebook. Agora, o Instagram é só pelo celular mesmo. Eles fizeram essa palhaçada. Ah, tá. Bom, não sei como é que tá o enquadramento aí, mas enfim. Tá ótimo. E aí, como que você tá? Tô bem, tranquilo. Tá frio, né? Aqui, Por aqui. aqui tá um calor de matar baiano. É, aqui tá frio. Ontem fez 35 graus, caiu para 13 É, depois. aqui fez 33, agora tá 28. Ah, Tá legal. muito calor mesmo, mesmo, mesmo. Ah, e tem um pessoal entrando aí, né? Ah, é, os seus fãs. Que isso, imagina. Bem, Vamos ver, é pessoal, um tema. eu vou fazer algumas apresentações aqui, né? E vamos bater um papo, eu e o Ricardo, né? Que às vezes eu chamo de Ricardo, às vezes eu chamo de professor. E vamos aí conversar um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito perguntado, viu, para mim? Muito, muito, muito. Em todas as minhas redes. O tema hoje é: será que todo abusador ele tem transtorno, seja de personalidade ou transtorno mental? Qualquer ele que seja. Então, para a gente organizar aqui, se você quiser mandar perguntas, você pode usar tanto esse balãozinho aqui que tem a interrogação, e aí só eu vejo a pergunta, e aí fica de forma anônima, ou você pode mandar aqui no chat e a gente vai lendo conforme conseguir, a gente vai respondendo, interagindo. Combinado? Eu sou a Priscila Zanetti, sou psicóloga, fui aluna do Ricardo já faz um pouco de tempo. Eu me formei em agosto, fez 10 anos que eu me formei. Então aí estou completando uma década de psicóloga oficialmente. Comecei a minha carreira num CAPS infanto-juvenil e era mágico, assim, porque eu trabalhava no CAPS de manhã e à noite eu tinha aula com o Ricardo. Então eu respirava, né, psicopatologia e CAPS o dia inteiro. Eu lembro que naquele ano eu fiquei a louca da psicopatologia. Eu era a chata disso, porque eu só falava disso. Eu amava, amava, amava. As aulas do Ricardo eram de segunda-feira, eram 4 aulas. Então a gente tinha 2 aulas, intervalo e 2 aulas. E a gente adorava quando o Palmeiras perdia para ficar zoando ele, né? É, Mas quando o Palmeiras perdia, ele chegava bravo. Aí as aulas não eram tão divertidas, né? Mas depois ele relaxava, ele começava a fazer as piadas que vocês já conhecem, né? Eu estudei na Unip, quando ele dava aula na Unip, lá na Chácara Santo Antônio. Eu morava lá, né, em São Paulo. Hoje eu estou em Maringá, no Paraná. Me mudei faz um pouco mais aí de 20 dias, tem quase um mês que eu me mudei. E tô aqui passando calor, né, gente? Morro de inveja, né? Então, tô no look Jornal Nacional, arrumada da cintura para cima aqui, porque tá calor pra caramba. E hoje, assim, falei que era a cereja do bolo, né? Realização de um sonho, porque eu lembro quando o Ricardo me fez um convite de eu fazer uma palestra na Unip, e eu tremi igual vara verde, né? Porque, não sei se você lembra, em 2013, lembro? Claro que lembro. gente, aí eu dividi o palco com ele, e aí ele pediu para falar antes de mim. Falei, aí lascou, né? Esse homem vai falar antes de mim, ninguém vai ficar para me ouvir. Eu quase infartei. Aí ele fez aquela apresentação brilhante, moradores de uma residência terapêutica. Depois um doutor foi falar, aí lá vai eu, né? Eu era recém-formada, eu falei, lascou. Mas deu tudo certo. E dali em diante eu virei palestrante, nunca mais parei. E aí eu virei palestrante por causa do Ricardo, até para as pessoas saberem.
Acho que foi ontem. Foi ontem. Ontem eu estava fazendo uma palestra para o Banco do Brasil. Ah, que E aí legal. eu estava lembrando dessa história, né? Dessa minha primeira vez, lá em 2013. E aí foi por sua causa. Hum. Ah, que bacana. Que orgulho, né? Você fez uma década, eu fiz 2 décadas agora, quase de formado, né? No ano que vem eu faço 2 décadas, também sou psicólogo de formação, trabalho na saúde pública, né? Saúde mental há muitos anos. Então, mais até do que a psicopatologia, o entender a pessoa, o cuidar do outro. E hoje, na verdade, eu estou aqui para aprender muito com você, né? Eu acho que a questão da violência, do abuso, é um tema que você tem a expertise, que é uma expertise sua mesmo. E foi um grande prazer você ter me convidado, uma honra estar aqui no seu canal, para a gente conversar mesmo, escutar o que o pessoal também tem para comentar, né? Eu acho que tem bastante gente aqui que trabalha na área, e você poder me ensinar um pouquinho mais do seu saber, né? Então, as trocas são sempre importantes. Quando você era recém-formada, você trabalhava já na área e acho que é sempre importante a gente oportunizar, né? Independentemente da categoria, se a pessoa é usuária, se é paciente, se é profissional de ensino médio, superior, todo mundo tem o seu saber, né? E é o quanto é importante a gente valorizar os saberes dos outros, né? E hoje a gente está aqui muito para uma troca de saberes, né? Eu não sei muito participar de live, né? Eu fui me adaptando aí a questão da tecnologia. No ano passado, com a pandemia, eu já tinha sido professor de EAD, mas de plataforma Moodle, né? Nunca dando aula, assim. E participei aí, comecei a pegar a manha, né? No começo eu brincava que parecia que era aula por rádio, né? Porque meu notebook quebrou, então não tinha câmera, não tinha slide, mas mesmo assim alguns alunos gostavam, né? Uhum. E aí hoje eu já estou super familiarizado, tem slide, tem um monte de coisa. E as lives é sempre uma novidade, assim, para mim, né? Participei só de 2 lives nesse período pandêmico, então é tudo muito novidade. Então você vai me ajudando aí, né? Eu vi que não dá para silenciar o microfone aqui, fui silenciar por causa da criançada, até peço Não dá. desculpas aí se tiver muito barulho, né? A criançada às vezes dá uns gritos Não, fica aí. tranquilo. Agora, sim, o pessoal que me segue já está acostumado com gritaria, confusão, carro do ovo, vizinho gritando, cachorro latindo. Um dia, numa live, o gato caiu do telhado. Foi uma gritaria. Meu vô, ele me interrompia. É que agora eu tô morando sozinha, né? Então agora é tranquilo. Mas antes, ixi, a minha mãe passava atrás, de 4, era uma loucura. Então o povo tá acostumado. Estamos em casa. Ah, Tá tudo bem. Daqui a pouco eu tô esperando a sua pequena, né? Vir aí pro seu colo. às vezes ela vem, né? Eu brinco nas aulas que deixar ela participar das aulas é redução de danos. Vale mais a pena ela vir e ficar 2 minutos, dar oi, dar um beijo pro pessoal. Ela fala, vou deixar meu papai trabalhar, né? Do que ela ficar batendo na porta 10 minutos. Meu sobrinho, Puxa, eu vi que tem 3 anos. E aí a minha irmã ela trabalha com social media, né? Se ele não aparece nos stories uma vez por dia, ele não sossega. Não aguento. Ele é assim. Gente, caiu a minha ou a do Ricardo? Comentem aqui, pessoal, qual internet que tô vendo o Ricardo travado. Me contem aqui se foi a minha ou se foi a dele. Ah, sim. Eu tô vendo aqui um monte de ex-colega, Lê. Eu tô vendo a Flavinha. Flavinha. Que saudade de você, Flavinha. Ah, voltou. Eu que caí, Voltou. então. Foi você. Ah, tá. Mas acontece. É o super Wi-Fi, né?
Ah, não, não falo não, que lá onde eu morava acontecia isso, né? Então aqui eu já tive um mini infarto agora. Eu falei, se cair, amanhã eu vou lá no operador, eu vou quebrar tudo. Mas, Não, eu acho que eu fiquei igual um pamonha aqui, falando para ninguém, né? Provavelmente. Você provavelmente. travou. Fiquei igual um pamonha aqui falando. Não, que eu vi que tem um pessoal que eu dei aula na Unip, até no Instagram, a Renata, que é coordenadora lá, entrou em contato comigo também. Bons tempos de Unip, viu? Fui muito feliz na Unip. A Fiquei Renata 9 anos lá. Bernatelli? Isso, Ah, a gente a se fala Renata. sempre. Ah, ela é muito legal. Eu gosto demais dela. É, fiquei 9 anos lá, já estou há 7 na FMU, também é uma casa que eu respeito muito também. É, Mas obrigado, viu? eu tenho aí alguns seguidores que foram seus alunos também na FMU, que viraram clientes depois daquela palestra que eu fiz lá, aquela aula Ah, que eu dei. Foi foi bem muito bacana. legal, né? Foi bem Com o bacana. professor Bruno, né? O Bruno, que também trabalha comigo no SUS, legal. Foi. Foi isso mesmo. Ah, Bem, Ricardo, tá entrando muita gente, eu acho que a maioria te conhece, mas alguns não te conhecem. Eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece, depois eu vou pedir para você se apresentar do que você faz hoje, né? Um pouquinho da sua trajetória. Como eu disse, né? Eu tenho um tempo de formada, mas hoje eu direciono o meu trabalho tanto para palestras, todo o meu trabalho é 100% online. Então, eu faço palestras e também atendimentos online. Eu só atendo adultos, não atendo mais nem criança, nem adolescente. E estou aí em multiplataformas, YouTube, Instagram e podcast. O meu podcast é semanal. Instagram estou todo santo dia. O YouTube tá meio capenga, mas também tem coisas lá que são exclusivas. Todas essas plataformas, cada uma tem o seu conteúdo exclusivo. Você encontra, né, assim, o link do podcast lá na descrição da bio. E aí quem produz o podcast é o Podcast Mais, que é o pessoal da bilheteria.com. O foco, assim, do meu trabalho hoje, eu falo aqui sobre ter relacionamentos saudáveis, né? E como você se livrar de relacionamentos tóxicos e abusivos. Eu sou uma sobrevivente aí de um relacionamento abusivo, psicopata narcisista. E depois, né, de ter florescido, criei o projeto Flor de Lótus, tá ali, ó, o meu quadro maravilhoso que eu ganhei de uma seguidora de Minas Gerais, ela me mandou de presente. Então, desenvolvi esse projeto aqui no Instagram e tenho movimentado, consegui muitos parceiros, enfim, é um pouquinho da minha história hoje. E trouxe o Ricardo, como eu disse, né, que foi meu professor. Conta um pouquinho de tudo que você está fazendo. Eu falo que você é o Julius, né, que você tem 3 empregos. O que você está fazendo hoje? isso é um pouco verdade mesmo, né? Então, também sou psicólogo de formação, vou fazer aí 20 anos de formado na área da saúde mental, saúde pública. Atualmente eu trabalho, sou apoiador institucional da Atenção Primária à Saúde de Santa Marcelina, um lugar que eu me orgulho muito de fazer parte. Leciono na FMU, as disciplinas de psicopatologia, estágio em psicologia social, né, 4 vezes por semana. Também estou um grupo de estudos da Faculdade de Saúde Pública, da Escola de Enfermagem, da USP, e também participo de 2 projetos sociais, que um é o Projeto Social Life, também para o pessoal seguir no Instagram, a gente faz distribuição de alimentos, e atendimento e acolhimento psicológico na Praça da Sé, 2 sábados por mês, e também da ONG Médicos do Mundo, que a gente vai uma vez por mês ali no pátio do colégio, também fazer atendimento à população em situação de rua, né? Então tem os médicos de rua, psicólogo de rua, veterinários de rua, e também dou supervisão clínico particular para 2 colegas, né? Um do SUS e um que tem consultório particular. Então é bem Július mesmo, quando todo mundo odeia o Cris, só que eu sou mais do que o Július, porque ele tem 3 empregos, eu tenho 5, né? Alguns eu ganho financeiramente e ideologicamente, sou um privilegiado pelos lugares que eu trabalho, né? Trabalhar com aquilo que eu acredito, e outros eu ganho ideologicamente, né? Naquilo que eu acredito, que me faz bem, o que me fortalece, então o que faz muito sentido para mim.
E aí hoje eu estou aqui para aprender um pouquinho com você e a gente trocar uma ideia sobre as relações abusivas, né, e os estigmas que tem sobre a patologização das pessoas que têm perfil de abusador ou também o perfil de pessoas que são violentadas. Sim. Eu já quero falar de uma questão, né, que eu acho que tem muito a ver com a sua própria, né, experiência, que é uma coisa que eu ouço bastante. Cheguei até a fazer alguns vídeos explicando e até marquei, né, assim, porque eu vi já algumas reportagens em grandes veículos, como a Record, a Band, até a SBT, né, dando notícias como, por exemplo, fulano agrediu a mulher porque ele tinha transtorno bipolar. Fulano esfaqueou a mulher porque ele tem esquizofrenia. Fulano, ele é agressivo porque ele tem transtorno, sei lá, qualquer outro, né? O que você acha quando esse tipo de notícia aparece na mídia? Então é muito comum, né? Não só em relação à violência contra a mulher, mas as violências em geral, né? Quando tem algo um pouco mais impactante, já parece que há uma busca incessante para patologizar essa pessoa, né? E culpabilizar o transtorno mental, né? Eu não gosto muito desse termo, mas só para ficar claro aí do que eu estou dizendo, né? Eu gosto do sofrimento mental grave, porque a hora que você chama a pessoa com transtorno mental, você já está colocando ela como uma transtornada, né? E não é, ela é uma pessoa que está com sofrimento mental lá. Espera só um pouquinho que ela entrou aqui. Né? E quer falar oi aqui, pessoal? Ela está de Capitão América com ponta cabeça. Fala oi pro povo aí. Fala oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. O que você vai fazer agora? Vai deixar o... Vou deixar o papai trabalhar. Vou deixar o papai trabalhar. Tá bom, tchau. Pessoal da comportamental vai gostar disso, né? Ela ficou condicionada a bater na porta, entrar, falar oi, depois fala, vou deixar o meu papai trabalhar. Então, quando tem uma situação muito violenta, há uma busca incessante, né? Para dizer que o normal não pode cometer violência, né? Como se a violência não estivesse aí. A violência tem muito mais fatores culturais, históricos e sociais do que propriamente um sofrimento mental grave ou um transtorno mental. Mas existe uma busca midiática, assim, a patologizar as pessoas, para dizer que quem é violento é o dito louco, né? Quem é o violento é quem tem transtorno mental. E isso é muito, muito, muito comum. E isso que eu percebo acontece principalmente quando é algo relacionado à violência contra a mulher, né? Inclusive não responsabilizando o sujeito sobre essa violência. Sim. Querendo dizer e confirmar de que essa violência ela só aconteceu porque o sujeito estava em crise. Né? Então não é isso, não é essa relação. Né? E o quanto à questão da violência, claro que existe a violência das pessoas que têm sofrimento mental grave. Só que o índice de violência das pessoas que têm sofrimento mental grave, ela está equivalente aos normais, né? Os normóticos, né, que a gente fala, né? Então, mesma coisa, e essa cultura da violência, esse estigma de que o dito louco, né, é violento, foi embutido lá atrás, histórico-socialmente também em nós. O medo da loucura, o medo do dito louco foi algo construído e implantado em nós. E isso é um medo que vem da nossa cultura, da nossa história, né? Quem tiver curiosidade, dá uma lidinha no Foucault, na História da Loucura. Quem quiser pode pedir para mim, eu tenho um resuminho da História da Loucura. Na época da racionalidade, onde precisou vir o período de contenção do eu, né, onde começaram a existir os homens racionais e os irracionais, aí é que vem a loucura comparada à animalidade. E os loucos precisaram ficar trancados, porque eles eram comparados a animais selvagens. Não é à toa que em vários lugares no mundo, eu já falei isso em várias palestras que eu dei, vários lugares no mundo são muito próximos, tanto os manicômios quanto os zoológicos. Né? Aí então, eu lembro até do Caísme da Água Funda, né? Que é perto do zoológico, né? Também, aqui em São Paulo também, o Caísme da Água Funda é do lado do zoológico. E o quanto os manicômios eles eram longe, né? Eles eram distantes dos grandes centros. Se você for olhar, 80 anos atrás,
o que era o Pico do Jaraguá, que agora fechou, mas tinha manicômio onde no Jaraguá, Cantareira, Pirituba, Água Funda Zoológico, Estrada da Riviera, então era tudo super, hiper distante. E o próprio Franco da Rocha, né? Então, essa visão da loucura estigmatizada, ela vem se perpetuando sempre, sempre mesmo. Não é à toa que a gente está na luta antimanicomial, né? Não só de tirar as pessoas do manicômio, mas de quebrar os manicômios que as pessoas têm na cabeça. E essa relação da violência, ela é reafirmada cotidianamente pela mídia. Quando surge algo muito violento, já existe uma busca incessante para saber qual o diagnóstico que essa pessoa tem. E o quanto muitas vezes tem pessoas que estão em sofrimento mental e cometem atos violentos, né, ou atos abruptos, mas na violência contra a mulher, isso tem essa busca incessante, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado, porque tem pessoas, homens, que inclusive violentam mulheres e querem usar como justificativa o adoecimento, o surto, inclusive para tirar a sua responsabilidade do ato. Sim, eu trabalhei, né, 7 anos com política pública, você está aí há 20 anos com política pública, e de fato, os casos que eu acompanhei de mulheres violentadas e que eu acompanho até hoje, os sujeitos agressores, eles não tinham nenhuma patologia, né, nenhuma. E os que eu acompanhei dentro de CAPS, ou mesmo no CRAS, não eram pessoas violentas, seja com transtorno de personalidade, né, ou seja com o sofrimento mental. Então, eu acho que isso é muito importante deixar claro. Tem que tomar um cuidado de achar o seguinte, né, porque a pessoa tem um sofrimento mental grave, necessariamente ela vai ser violenta. Eu acho que esse é um primeiro estigma que a gente tem que quebrar. Sim. Outra questão que a gente tem que quebrar é que o homem que acaba cometendo uma violência contra a mulher, ele tem um sofrimento mental. Então, são 2 estigmas que a gente tem que quebrar. Sim. Não necessariamente, né, uma pessoa que tem um sofrimento mental, ela vai ser violenta, e muito menos ela vai ser violenta necessariamente contra a mulher, e também não necessariamente uma pessoa que comete a violência contra a mulher tem um sofrimento mental grave. E mais além, mesmo que ele tenha um sofrimento mental grave e ele violente uma mulher, não necessariamente a violência dele em relação à mulher tem uma relação direta ao sofrimento mental grave dele. O quanto a gente vai percebendo, né, que as questões, por exemplo, muito mais culturais, históricas, da relação homem-mulher, que vai se perpetuando por gerações, isso tem uma influência muito maior, inclusive na relação com o diagnóstico do sujeito. Até porque, né, o diagnóstico, eu sempre brinco da questão do delírio, né, que a pessoa tem convicção extraordinária de algo que não é real. O delírio, ele tem muito uma influência sócio-histórica cultural e da época em que a pessoa vive. Sim, pode ver que hoje, né, hoje a gente não encontra mais, por exemplo, Napoleão Bonaparte. Se vocês encontrarem um, por favor, me avisam onde que ele está, que eu quero entender por que ele acredita que é Napoleão Bonaparte. Né? Então, muitos também homens que violentam as mulheres, suas parceiras, que têm um sofrimento mental grave, na hora da crise, por que ele vai fazer a violência contra a mulher? O quanto muito tem aí de uma questão cultural, social, né, do machismo que é embutido em nós desde criancinha, né, desde bebê, aliás. Depois eu vou contar um episódio aqui que aconteceu comigo, para vocês verem a nossa cultura machista, como ela é forte. Que é o que eu ia te pedir para você contar agora, de quando sua filha nasceu? Isso. Para alguns é a história do bonequinho, né? Não sei se você lembra do bonequinho, né? Acho que não é da sua época. O bonequinho, quem inventou o bonequinho não fui eu, não é da minha autoria. É um finado amigo meu, né? Ele fazia o bonequinho assim com a camiseta, que é assim, quando você conta uma história e repete a história, você faz o bonequinho. O que é o bonequinho? Querendo dizer o seguinte, ó, para mim você já contou essa história várias vezes, então conta aqui pro bonequinho. Então, para algumas pessoas, essa história aqui vai ser pro bonequinho. Às vezes vem o neto do bonequinho, o bisneto. É que assim, você dá aula para algumas turmas, aí a mesma disciplina, então você vai dando um exemplo, aí você vai dar um exemplo, você já deu aquele exemplo 10 vezes para outra turma nenhuma. Aí eu brinco com o pessoal, faz o bonequinho.
Na aula presencial ficava mais fácil, né? O aluno lá do fundo, disfarçadamente, ele, bonequinho, né? Apontava. Na aula online, agora, os alunos desenham o bonequinho, mandam uma carinha. Mas para alguns é a história do bonequinho da minha filhinha, né? Que vocês viram aqui, quando a esposa estava gestante da minha filhinha, muitas pessoas disseram para mim assim, agora você vai ficar tranquilo, né? Agora você vai ter alguém para cuidar de você quando você for velho. Esse é o termo também, velho, né? Como se eu fosse ser um inválido. Então, porque é isso. Os dois estigmas. Então, a menina nem tinha nascido, mas na hora que a gente sabe qual vai ser o gênero dela, ela já ganha uma responsabilidade, que é a responsabilidade do cuidado do pai. Né? Então, olha o peso que é. Quando eu tive meu filho, eu não ouvi de ninguém isso. Por exemplo, quando seu filho nascer, quando seu filho for mais velho, você vai ter alguém para cuidar de você. E o quanto também, não é à toa que as mulheres estão muito ligadas à relação de cuidado, né? As profissões, vamos vídeo aqui, ó. 40 pessoas. Eu trabalho num ambiente super feminino. Por que é um ambiente super feminino? Porque é um ambiente de cuidado. Sim. Não, as mulheres. Psicologia. Terapia ocupacional, serviço social, que é um pouco mais equilibrado, mas também tem muita mulher. Então, farmácia, são formações do cuidado, que são formações que tem mais mulheres, porque a mulher é colocada no cuidado, a não ser que é mais equilibrado aí a questão do médico. O médico é um pouco mais equilibrado, gênero, mas também porque socialmente é uma categoria mais poderosa. Sim. Então não está ligada só ao cuidado, mas também o poder de determinar, né, o que é o outro. E também da questão que também é social, por uma passagem, uma herança familiar, né? Onde muitos estudantes de medicina, por exemplo, não querem seguir a medicina, mas eles precisam seguir a medicina, né? Como uma herança familiar. Então a mulher ela fica responsabilizada pelo cuidado. Quer dizer, antes da menina nascer, ela já tem que cuidar do pai. Né? Então, olha o nível. E vamos pensar também aí, não querendo me alongar um pouco, mas os brinquedos, né? O quanto ainda existem divisões claríssimas, assim, nas lojas, principalmente essas macro lojas de brinquedos. Né? De um lado, os brinquedos das meninas, que tem o quê? Batedeira, ferro de passar roupa. Isso é sacanagem, né? Ferro de passar roupa é sacanagem. Tem uma coisa que é chata, é passar roupa na vida, né? Mas tem isso, né? A boneca, que é o cuidar do filho, o fogãozinho. Então, todos os itens eletrodomésticos para cuidar da casa. E na questão dos meninos vem, né? O carro, o boneco, a parte bacana. O super-herói, né? A parte bacana da vida, né? Então, o quanto isso é colocado para a mulher mesmo. E a gente vai aprendendo aí ao longo da nossa história que o homem é mais poderoso, né? Que o homem pode mais, que a mulher é menos, né? As mulheres são bem menos valorizadas. Vocês sabem melhor do que eu, né? O quanto as mulheres são menos valorizadas, né? Exceto no campo da saúde, é um campo onde as mulheres ganham a mesma coisa, equivalente aos homens. Em todas as outras áreas, as mulheres são menos valorizadas. E aí eu vou além, mesmo na saúde, que elas ganham as mesmas coisas que os homens, eu acho que os homens são mais favorecidos também. Né? Nós, homens, somos mais favorecidos. Então tem esse peso, né, da dominação, do poder, e isso vai se perpetuando. E aí a pessoa que tem sofrimento mental grave, ela só, entre aspas, vai reproduzindo o que os outros homens que não têm sofrimento mental grave também vão reproduzindo. O que não dá para a gente responsabilizar um diagnóstico pela violência em relação à mulher, né? Sim. E aqui, assim, eu trabalho muito com a questão do abuso narcisista, né, e o abuso psicopata. E eu sempre falo da questão de estatística. Estatisticamente falando, me corrija se eu estiver errado, assim, mas se eu não me engano, 1% da população mundial é que tem o transtorno de personalidade antissocial. E narcisistas, eu acho que são 3 a 5% da população. Então, são pouquíssimas pessoas, se for pensar na quantidade de pessoas que sofrem abuso. E todo santo dia, né, eu recebo aí relatos, porque meu marido era narcisista, meu namorado era narcisista. Então eu falo, olha, gente, o fato de uma pessoa ter traços narcísicos
não significa que ela tenha o transtorno de personalidade. Porque a gente está numa sociedade narcísica, né? Então, acho que as coisas ficam muito confusas nesse sentido, e eu sempre bato na tecla dessa questão de cultura mesmo. A gente está num país extremamente machista, violento, somos o 5º país em número de casos de feminicídio. É um país muito violento. Acho que é o 3º país mais violento para a mulher viajar no mundo. Então, a gente precisa pensar em todas essas questões. Não tem a ver com o fato, né, e culpabilizar um diagnóstico, né, é realmente tirar a responsabilidade do sujeito, né, desse direito de escolha que ele tem. E como o Ricardo falou, eu acho que de uma maneira muito, muito boa, é exatamente isso. Se o cara está em crise, que seja, que ele tem um transtorno bipolar, e ele está em mania, a gente sabe que fica mais agitado, mais agressivo, né? Mas se ele chega a bater na mulher e não bate no chefe ou no colega do bar, por que ele fez essa escolha? Sim. Eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar, né? Claro, assim, só para a gente não ficar nos opostos, né? Não acreditar que as pessoas que cometem a violência, né, contra a mulher são todos, têm um diagnóstico de saúde mental, bipolar, esquizo, porque a gente também não pode esquecer da singularidade, né? E o porquê que essa pessoa comete um ato violento contra a mulher. E o que também faz com que essa mulher fique numa relação abusiva e de violência, que também tem muito estigma sobre essas mulheres, né? Como se elas simplesmente quisessem estar nessa relação, e o quanto não se escuta também o sofrimento dessas mulheres. Agora, a gente só não pode ir para um outro polo também, acho que foi legal você levantar esses dados, porque existem pessoas, sim, com transtorno de personalidade sociopata, existem, sim, pessoas com transtorno de personalidade narcisista, e aí a questão deles não vai ser só a violência contra a mulher, né? Toda a questão da personalidade, da relação dele com o mundo vai ser uma relação de violência, de abuso, né, de perversão, de sentir o gozo mesmo pelo desprazer do outro, pelo sofrimento do outro. Sim. E aí, e que também isso, né, aí eu sou de um entendimento, eu acredito que a pessoa não nasça sociopata, não nasça psicopata, não nasça narcisista. E sim o quanto o ambiente ele é fundamental, e a história de vida dessa pessoa é fundamental para a formação de personalidade desse indivíduo. E se é um indivíduo narcisista, um indivíduo sociopata, né, com uma psicopatia, com ausência de culpa e que violenta uma mulher, também tem os fatores sociais e culturais que foram embutidos na sua personalidade. Que ele sabe que ali ele pode, na nossa cultura permissiva, exercer o poder sobre essa mulher. Então, assim, existem os diagnósticos, existem os transtornos de personalidade, pessoas que têm ausência de culpa, mas também por um fator social muito relevante, muito importante. Tem algumas, você também sabe, né, os psicos aqui sabem, tem algumas linhas, né, de pensamento, né, e alguns defensores que querem dizer que as pessoas nascem esquisos, nascem sociopatas, nascem bipolares, mas o quanto o ambiente ele é predominante, né? Porque, assim, por exemplo, você pega usuários de álcool, tá? Filhos de usuários, de dependentes de álcool, né? Porque usuários, se for ver, quase 100% aqui é. Mas sim, os dependentes de álcool, dependentes graves de álcool, né? Nem todo filho de dependente de álcool será. E esse dependente de álcool também, ele tem uma questão genética, sim, relacionada à dependência do álcool, que vai ser principalmente, o ponto principal vai ser pela droga de escolha dele, como o corpo dele vai aceitar essa droga, qual a brisa que ele vai ter, mas ele nascer, porque ele tem uma condição genética, não vai fazer ele ser dependente de álcool, senão daqui a pouco a gente está medicando bebezinho, está medicando criancinha de 2, 3 anos, para evitar que ela seja bipolar, para evitar que ela seja alcoolista, para evitar que ela seja esquizo. E aí a gente vai voltar numa lógica também das nossas formações, de já diagnosticar as pessoas, né, e não cuidar da singularidade de cada indivíduo, de não cuidar do quanto o meio social e a nossa história, a nossa cultura, são responsáveis por reproduzir tanto essas condições, como também reproduzir a violência. Então, eu estudo a saúde coletiva,
e sou da psicologia social e eu acredito muito mesmo da influência do meio e como as pessoas elas agem nesse meio, principalmente relacionado à violência contra a mulher. Né? Porque é isso, a criança ela nasce, minha filhinha está com 4 anos agora, né? Ela já começou coisa de menino, coisa de menina, porque sem a gente perceber, as instituições representantes do Estado, né, os aparelhos ideológicos do Estado, eles vão reproduzindo os estigmas, eles vão reproduzindo uma cultura dominante, que a gente sem perceber vai sendo embutida nas crianças. E nós, como pais, como mães, como tios, nós temos muita responsabilidade nisso. Eu sempre dou um exemplo bobinho, assim, sabe, Priscila, nas minhas aulas, mas que para mim é muito significativo. Se você é fechado no trânsito por uma mulher e você simplesmente diz que tinha que ser mulher mesmo, você está reproduzindo um estigma ali contra a mulher. Uma coisa boba. Imagina tantas outras coisas que acontecem no nosso cotidiano, né? Sim. Essa coisa, né? Por exemplo, a minha filhinha, quando ela tinha 1 ano e pouquinho, começou a andar, ela gostava mais de jogar futebol, né? Até hoje ela gosta da cabeçada, eu espero que ela jogue bastante futebol, porque eu gosto bastante. E aí eu escutava assim, ela cai muito porque você deixa ela brincar igual menino. Então, assim, ela caía porque ela brinca. Olha só a lógica. Então, isso... Não tem lógica nenhuma, né? Não tem então, é a lógica disso, né? Que vai passando de uma geração a outra, onde a brincadeira ainda é de menino. Né? Quando a menina joga bem futebol, o que se diz da menina? Joga tão bem quanto o menino. Sim. Né? Não é isso? É isso que ele diz. Quando a minha filhinha usa camiseta, shorts do Palmeiras, meião, por mais que esteja com uma chuteira rosa, né, que é da menina, né, começam a chamá-la de ele. E esse meninão, como é que tá? Porque usa camiseta de futebol. Então, usar camiseta de futebol, shorts e meião, jogar bola, já remete às pessoas. É coisa de menino. Então, essas pequenas coisas vão acontecendo no nosso cotidiano e mais a escola, outros aparelhos ideológicos do Estado vão reproduzindo a cultura dominante, que é da mulher ter menos valia que o homem. E isso vai sendo embutido na cabeça das pessoas. Então as mulheres elas são violentadas cotidianamente. É óbvio que ninguém precisa se expor aqui na live, mas eu tenho certeza que a grandíssima maioria das mulheres, se não 100%, já sofreram algum tipo de violência. Né? Teve uma vez que né? eu estava dando aula e eu perguntei, né, pedi para levantarem a mão. Eram meninos e meninas, né, eram jovens, e eu pedi para levantarem a mão, né, quantos meninos já ficaram com medo de sair à noite por falta de companhia, com medo de serem estuprados. Ninguém levantou a mão. As meninas todas levantaram a mão. Né? Então, sim, daí você já vê o quanto esse pensamento de liberdade. Né? Então, essa coisa do ir e vir. E eu não estou nem dizendo ir para um lugar perigoso, né? Para um lugar que não devia. Eu estou falando para ter um lazer qualquer. Né? Então, ou simplesmente sair do metrô, né? Voltando da aula. Na igreja, enfim. Voltando do trabalho, né? Qualquer lugar, né? Então a gente pensa nessas questões e ao mesmo tempo essa usabilidade, né, do corpo feminino. Eu lembro que no ano passado eu fiz uma maratona aqui, chama Maratona Eu Meto a Colher. Tem aqui disponível no IGTV e tem também no YouTube numa versão menor. E uma das coisas que a gente tem, assim, na época de colônia, né, Brasil colônia, e antes da República também, a gente tinha aqui uma lei que legalmente o marido podia aplicar castigos físicos na sua esposa. Caso ele não gostasse de alguma coisa que ela fizesse, ele poderia puni-la e assim, as punições eram em geral com chicote e pedaço de pau na ponta, deixar sem comer, amarrar no pé da cama enquanto ele tinha relações sexuais com outra mulher e ela assistindo, esse tipo de coisa. E se ele desconfiasse que ela estivesse traindo ele poderia matá-lo, sem nenhum tipo de punição, porque isso era crime contra a honra dele. E hoje em dia, né, assim,
é feminicídio, é homicídio, né? Antes era homicídio, mas a gente vê que, né, que é uma coisa que é autorizada. Quantas e quantas vezes eu já ouvi, ah, fulana apanhou, mas o que que ela fez para ele bater, né? Ah, ele matou, mas o que que ela fez para ele matar ela? É sempre assim, né? É sempre assim. Né? Então, é o que ela fez? Ah, ela traiu, bem feito, mereceu. A gente ouve esse tipo de coisa, né? Então, é essa permissão que os homens têm sobre os corpos das mulheres, né? Então, outra coisa que eu falo que existe, né? Que as pessoas às vezes não sabem, que uma mulher casada, ela só pode usar algum método contraceptivo no SUS, como o DIU, ou fazer laqueadura, se o marido assinar. Se o marido não assinar, ela não pode, ela não tem direito. Agora isso, inclusive, está caindo por terra, né? A gente está revendo, chegou uma normativa para nós de que, agora no SUS, né? De que isso agora não aconteça mais, porque a mulher porque o corpo é dela, né? Que o corpo, bom. Então, e quando você estava falando aí das questões dos castigos, se você for estudar um pouquinho as histórias, assim, nós, né, estudarmos, porque também não é uma área aprofundada por mim, mas as histórias das mulheres nos manicômios tem muito essa relação, né? Tinham mulheres que estavam no manicômio porque elas simplesmente queriam trabalhar. Então, o quanto o manicômio foi um lugar também de legitimar essa violência contra a mulher. Então, eram, por exemplo, mulheres, esposas, que descobriam que o marido tinha amante e tal, e diziam, eu vou botar a boca no trombone. Então, o marido, com a relação de poder e dono de hospital, a internava. É a louca, Era uma... né? É a famosa louca, gente. Agora eu entendi de onde veio isso. E até hoje, né? A gente começa a gente vai reclamar de alguma coisa, a primeira coisa, tá louca? Tá louca? E assim, imagina, né? Imagina, você chega para uma mulher e fala, olha, se você denunciar, eu vou tirar os filhos de você, né? Aí ela saía, dava uma volta, voltava, cadê os filhos? De fato, o marido tirava da casa e dizia, não falei para você que eu ia tirar? Obviamente, ela ia dar um escândalo, ela dava um escândalo, ela enlouquecia. Talvez eu enlouquecesse também se eu soubesse que eu nunca mais fosse ver os meus filhos de uma hora para outra. Sim. E aí ela era legitimada pela rua, pelos vizinhos, de que ela estava louca mesmo, ela precisava ser internada. O quanto tinha de amante também, que dizia que ia denunciar, e também eram internadas nos manicômios, e o quanto tinha de mulheres que simplesmente, voltam a reforçar isso, para ver a violência que a gente fez com essas mulheres. Mulheres que simplesmente queriam trabalhar, que queriam estudar, e eram patologizadas e internadas nos manicômios. E lá no manicômio, elas também foram muito violentadas, as mulheres, muito, muito. Seus filhos foram retirados, eram abusadas. A gente tem moradoras de residência terapêutica. As moradoras de residência terapêutica, quase todas foram violentadas dentro dos manicômios. Então, o quanto essa violência ela vai se perpetuando até as histórias de hoje mesmo. Então, a gente só tem que tomar um cuidado, né, para não usar um diagnóstico, porque aí você vai perpetuando dois grandes problemas, né? Você perpetua a violência e você diz que quem é violentador tem um diagnóstico de saúde mental, e isso é muito, muito delicado. Você estava falando da questão da louca, né? Ah, essa aí é a louca. Mas tem um diagnóstico de saúde mental das mulheres distímicas, né? É absurdamente mais comum em mulheres, a distimia. E a distimia é uma depressão bem leve, muito mais caracterizada pela irritabilidade, pelo mau humor, por atos impulsivos, do que propriamente pela depressão, pela tristeza. Ela tem sim uma desesperança, ela não consegue concretizar tantos projetos de vida dela, ela tem uma baixa autoestima e é uma depressão crônica, onde os sintomas estão mais de 2 anos, que passam desapercebidos. E por que passam desapercebidos, né? Porque é como se fosse natural da mulher ter esses sintomas. E um grande problema dessas mulheres distímicas, né, que tem essa irritabilidade mais exacerbada, elas não são vistas, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente social, como mulheres que precisam ser cuidadas. Elas antigamente eram chamadas de mal amadas, né? Hoje, infelizmente, atualizaram esse termo para um termo muito mais chulo. Elas são chamadas de mal comidas.
Isso mesmo. Né? Ah, é irritada assim porque deve ser mal comida, ó, o que falta para ela, né? E aí a distingue que ela não é 100% triste, né, no dia dela. E ela pode sorrir, ela pode ficar alegre com algumas coisas. E Sim. né, o estigma é tão grande quando ela sorri, aposto que está saindo com alguém. Como se a felicidade de uma mulher estivesse atrelada a estar tendo relação sexual ou não com um cara. Né? E com um homem, de novo, aí vem a questão do gênero. Para a mulher ser feliz, ela tem que ser feliz ao lado de um homem, não ao lado de outra mulher, E se ou tem de uma outras coisa que a mulheres, gente aprende ou de com o ninguém. tempo, é que Né? não vale a pena levar o porco inteiro só por causa da linguiça, né, gente? Comenta aqui se você já aprendeu isso também. Essa é a Conseguiu. verdade, né? Porque É, realmente, assim, tem muito isso. Ah, você tem que casar, você tem que arrumar um namorado, você tá ficando velha. Ou a também. clássica, eu vou fazer você feliz. É isso, Ótimo essa, né? Assim, você precisa de uma namorada para você ser feliz. Meu amor, eu não preciso disso para ser feliz. Só que assim, e a gente sempre vê essa questão que... E hoje eu até fiz um post sobre isso, né? Fiz um Reels lá, engraçado. Mas do quanto muitas mulheres ficam reféns dentro de relacionamentos abusivos por falta, né? Da questão do financeiro. Justamente porque a gente é ensinada de que sucesso para a mulher é ser bem-sucedida no casamento, é ser bem-sucedida no relacionamento. E isso seja a qualquer custo, a qualquer custo mesmo. Seja no custo da sua saúde, seja ele te batendo, seja te traindo, seja mentindo, mas pelo menos você está casada. E o cara, o sucesso é o sucesso financeiro, né? É o sucesso financeiro, ele ser bem sucedido profissionalmente. E aí, quando esse cara enjoa dessa mulher ou esse relacionamento acaba, ou ela se vê num grau de violência que é sair ou morrer, como que fica a subsistência? Né? Então, é muito complicado porque a gente vê dentro de alguns... E isso que eu falei do A Louca, tanto é muito ofensivo quando uma mulher, por querer discutir alguma questão no relacionamento ou apontar alguma coisa que ela não está satisfeita, ela está falando do seu sentimento. E isso ser deslegitimado, né? De falar, ah, tá louca? Não, mas você é louca. Né? Então, porque ele quer deslegitimar ali e fazer uma manipulação. É claro que num abuso narcisista, e eu tenho aqui muito material sobre isso é muito mais cruel, né? Isso vai para o gaslighting, isso é muito mais requintado. Mas a gente vê, assim, muitos homens. Que mulher que nunca foi chamada de louca, gente? Eu não conheço nenhuma. E não só, né, Priscila, não só no ambiente, numa questão de relação, né, o quanto muitas vezes a gente vê, por exemplo, mulheres, né, que se colocam à frente, que opinam, que se posicionam, também são chamadas de a louca, né, então... Barraqueira, louca, sim, muito, muito. Se você cobra, se você é mais firme, é muito interessante. Eu lembro de uma cena do filme O Diabo Veste Prada, no qual aquela assistente, né, que é a Anne Hathaway, ela pega e fala, né, que todo mundo fala mal da Miranda, né, que ela é isso, que ela é aquilo, mas se a Miranda fosse um homem, ela seria aplaudida pelo tipo de comportamento que ela tem, né? E realmente é uma coisa para se pensar, né, do quanto quando as mulheres elas são um pouco mais firmes, né? Não são tão condescendentes, tão princesinhas, né? Não tem aquele comportamento ali esperado, socialmente aceito, o quanto ela é tida como isso, frustrada, louca, mal comida, etc. E essa questão também, você estava dizendo do poder, né, do homem em relação à mulher, lá no Projeto Social Life, a gente está ali na Praça da Sé, e a gente, não só lá no Life, mas na vivência com pessoas em situação de rua, a gente percebe isso escancarado, da relação da mulher com o homem, né? O quanto ela precisa do homem para defendê-la ali naquele ambiente, ela acredita nisso, que ela precisa dessa defesa, e num ambiente mais violento, né? O quanto ela vai sendo mais abusada ainda,
E aí não só as mulheres, né, como qualquer tipo de mulher, né, como as mulheres trans também. As mulheres trans também são muito violentadas, e quase ninguém diz disso, né, porque tem muito estigma sobre as mulheres trans. Ah, mas elas não são mulheres, né? Como elas querem ter esses direitos? Né? Como assim violência sobre a mulher? E, de fato, elas são violentadas, né? Elas têm muita dificuldade de se aproximar da escuta psicológica. O quanto tem uma violência, porque a gente fala violência, já vem de cara a violência física, né? Mas o quanto você sabe muito melhor do que eu os tipos de violência que existem sobre a mulher. E o quanto, uma vez a gente conversou com várias mulheres trans, e um pequeno fortalecimento dessas mulheres em relação a esses caras, que ficam ali, desculpa o termo mesmo, como cafetões delas, abusando, usando e abusando delas, elas começaram a rechaçar um pouco a nossa presença ali, sabe? Sim. Inclusive algumas alunas falaram, algumas alunas que falaram comigo, nossa, elas estavam violentas, nos xingaram. Poxa, a gente ofertando escuta e elas nos xingam. Claro, elas querem xingar a gente mesmo, mas inconscientemente elas precisam nos xingar para nos afastar delas. E a gente precisa encontrar outras estratégias de escuta. Se a gente for simplesmente chegar para ela e dizer, olha, eu estou aqui te escutando, eu estou aqui te fortalecendo, enquanto mulher, né, em relação ao cara que é abusador, certamente tem outros companheiros ali do cotidiano que vão dizer para o abusador que ela está se fortalecendo. Então, outras formas a gente tem que pensar, como talvez uma oficina de geração de renda, algo mais ligado à arte, à cultura, ao trabalho principalmente, por isso que eu disse geração de renda, ela também começar a ganhar uma independência financeira desses caras. Agora, o que não dá é para a gente simplesmente desistir, né? Então, alguma coisa que a gente está pensando para o projeto Social Life, mais para frente, conversei com uma voluntária lá, é de tentar fazer junto à paróquia ali da Sé, um grupo para essas mulheres de geração de renda, sabe? Para a gente tentar, a partir da geração de renda, fazer uma escuta, fortalecê-las, elas também não serem violentadas, né? Os abusadores também não boicotarem o trabalho e o fortalecimento delas. Então, assim, é a violência contra a mulher mesmo, né? Inclusive também com as mulheres trans, porque elas também são mulheres, né? Sim, e é bem interessante o quanto isso, né, acontece em todas as esferas. Porque quando você foi falando, eu fui lembrando da minha história. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, eu sempre fui uma pessoa independente. E o quanto no final do meu casamento eu já estava totalmente dependente financeiramente dele. E ele falava, né, você é uma inútil, você não presta para nada, e eu te sustento, você é um lixo, você não tem capacidade. E eu achava de fato que ele tinha razão, né, que eu realmente, porque eu não tinha mais sanidade mental. Eu não tinha mais como mentalmente fazer nada. Eu estava muito acabada. Então, o quanto essa escuta, o quanto esse acolhimento, ele tem que andar paralelo, sim, com essa geração de renda. Porque quando... E eu lembro qual que foi o meu pulo do gato, assim. Foi justamente quando eu consegui um emprego freelancer numa multinacional. Era um lugar que eu sempre quis trabalhar como estagiária e nunca me aceitaram quando eu era estudante, porque eu não tinha o currículo adequado. E aí eu entrei como consultora. E foi muito legal. E estava ganhando super bem e tal. E aquilo me deu um empoderamento, né? Que eu, em 3 meses, eu consegui me separar. Porque o fato de eu começar a voltar a ganhar dinheiro, né? Falar, não, eu sou capaz, e receber bons feedbacks de outras multinacionais, né? Eu prestava serviço para empresas como a Bayer, a Rodia, a Suzano, a Johnson Johnson. E eu estava muito tempo fora de RH. Eu falei, cara, eu sou boa. Então, quer dizer que o que ele fala de mim não é verdade. Então, é aquela coisa que foi voltando. E foi voltando à memória tudo que eu já tinha feito na vida de bom. E o quanto é importante isso, né, com as vítimas de violência. Sair ter um lugar de escuta, ter realmente... E a geração de renda, ela anda muito lado a lado com isso. Eu, quando vejo os projetos sociais
tanto de violência contra a mulher ou até com portadores de sofrimento mental, adultos, eu acho que falham muito nisso, Ricardo, nessa questão da geração de renda. Sim, Porque não sim, eles não reinserem na questão do trabalho, né? E o sim. trabalho, ele é um recurso terapêutico também. Né? O trabalho, ele dá uma identidade para a gente, a gente precisa de dinheiro para viver, e isso nos dá autonomia. São muitas coisas que o trabalho está ligado, né? E o quanto fica essa questão, né? O homem, ele vai trabalhar, a mulher precisa... Eu estou falando da questão da linguagem cultural, tá? Por favor, né? Sim, claro. Da mulher que entende que precisa cuidar dos filhos, que isso foi colocado para ela, né? Tanto que tem uma coisa que eu faço bastante coisa aqui em casa. Faço menos do que minha esposa porque eu trabalho à noite também. Mas acho que a gente precisa fazer a divisão de tarefas, né? E algumas pessoas se surpreendem porque eu ajudo, né? Porque Porque eu você é um tenho... adulto funcional. É, então, assim, nossa, você... E são termos usados mesmo. Você ajuda. Sim, Como se fosse uma ajuda e não uma responsabilidade. sim. A responsabilidade é minha também. Então, eu sou tão pai quanto ela é mãe, né? Então, eu tenho o mesmo nível de responsabilidade do que ela sobre nossos filhos. Então, não dá para todo o cuidado com os filhos ser dela. E com Como também certeza, na casa, né? esse tipo de modelo, né, vai criar, porque você tem um casal de filhos, né? Para quem não sabe, o professor falou aqui, né? Ele tem um menino e uma menina, e isso, né, é um dos fatores que eu acredito que mais causa a violência, que é como o professor falou, a cultura. Né? Então, ter esse modelo dentro de casa, com certeza vai fazer a sua filha não aceitar menos que isso, e o seu filho também tratar, né, a futura companheira dele dessa mesma maneira. Porque é E natural. é uma responsabilidade toda nossa, né? Porque assim, Priscila, eu lembro uma vez, quando foi a contratação de um jogador para o Santos, né? Do Robinho, né? Que foi acusado e não só acusado, como foi sentenciado por estupro, e aquilo é estupro, né? Estupro também acontece sem penetração. Muitas pessoas vieram defender, né, ele não assinar o contrato, porque e vinha esse discurso assim, eu tenho filha também, né? Então, pera lá. Alguns que defendiam Robinho, eu também tenho filha, né? Eu preciso defender as mulheres também. Então, assim, a defesa em relação às mulheres não é porque eu tenho uma filha. A defesa em relação às mulheres é uma questão ideológica, independentemente de eu ter filho ou não, independentemente de eu ser mulher ou não. É uma questão de todos nós, né? E tem assim, essa questão também, o quanto para o homem, a questão cultural, tem homem que quando ele ganha menos do que a sua parceira, por exemplo, ele se torna impotente sexualmente. Ele não tem ereção. Então, o quanto isso está embutido também nesse sujeito. E acho que também só do horário, né? Que senão a gente vai se empolgando, não sei como é que você vai querendo encaminhar. Assim. Não, já deu aqui hoje, eu ia falar para a gente se encaminhar para o final, que o Instagram tá até dando uma colherzinha de chá aqui para a gente. Só também eu dizer uma coisa que eu acho muito importante, Priscila, porque até tirando um pouco dessa questão do transtorno mental, do sofrimento mental grave, muitos abusadores também precisam de cuidado. Muitos deles, falta crítica no começo desse cuidado, mas muitos deles depois se transformam em homens não mais abusadores. Tem um colega meu, o José, que é gerente do CAP São Miguel, CAP Álcool e Drogas São Miguel, ele faz parte de um projeto aqui no ABC Paulista que se chama E Agora José, né, que são homens, claro, com um nível de violência menor, mas que são homens que são encaminhados para fazer um tratamento para justamente não terem a condição de serem presos. E por isso que eles vão para o tratamento, só por isso. E o quanto no início tem uma falta de crítica e o quanto depois de todo o cuidado eles se transformam. O quanto também a gente precisa olhar para esses abusadores, porque nem todos os abusadores, reforçando, são perversos, psicopatas, narcisistas, e o quanto eles também precisam serem cuidados. E eles sendo cuidados, o quanto isso também transforma e muito a relação. E a sociedade, né?
e E a isso, sociedade. acho que você tocou num ponto que era isso mesmo que eu queria deixar como recado. E eu já falei isso em outras lives, eu falei em podcast, eu falo em palestras, em aulas. Porque, gente, assim, por que eu falei daquela questão diagnóstica, né, da estatística? Pensa na quantidade de homens que cometem abuso. Se só 1%, 5%, né? Vamos pegar 6% aí tem transtornos de personalidade que não tem o que fazer. Todo o resto tem o que fazer, né? E aí você apresentou um projeto que eu não conhecia, que é esse Agora José, eu vou até procurar. E eu conheço um outro que eu já falei aqui várias vezes, que é o Projeto Despertar. Eu conheço o Projeto Despertar desde 2012, estou vendo aqui, que quando eu fiz o curso. Em 2012, que foi criado pela doutora Maria Gabriela Mansur, começou em Taboão da Serra, que era onde eu trabalhava, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. Hoje ela tem um projeto imenso, né, nacional, que é do Justiceiras, do Justiça de Saia, e é o mesmo caminho, né? Então, esses abusadores vão, e a reincidência desses homens, né, que voltam a agredir suas parceiras, acho que a reincidência cai para 5%. Para você ver como falta a educação. Então, assim, a maioria... Então, Elaine, aqui, o problema é o homem querer se tratar, mas nesse caso, ele vai se tratar quase que compulsoriamente, ou ele vai... É uma escolha dele, né? É uma escolha dele. Inclusive, isso é trabalhado nesses projetos. Ah, você não quer se cuidar? Ok, beleza. Né? A responsabilidade e a escolha é sua. Isso já é uma mudança de paradigma, porque o responsabiliza sobre o ato dele. Sim. Algo que ele nunca foi responsabilizado, porque culturalmente o homem nunca foi responsabilizado. Então, a partir do momento que fala, ok, você quer continuar, você não quer se cuidar, aí você se responsabiliza para você ser preso. Então, a escolha é sua. Né? A escolha é sua, querer se transformar ou não. E claro que com muito cuidado, né? Eles também não é... E é uma ONG que principalmente é feita com homens, né? Pela figura masculina. Sim, E o eu acho quanto, que isso é muito importante. e o quanto o Zé, né? Ele é um cara muito legal, assim. Ele fala o quanto o homem que trabalha nesse lugar, ele tem que estar despido dos seus preconceitos, do seu poder em relação... Porque é muito fácil para um cara que coordena um grupo de homens abusadores ser fascinado por essa lógica e pactuar com essa lógica abusadora também. Então, a gente precisa se despir mesmo disso para poder cuidar dessas pessoas, porque eles também precisam de cuidado. Eu não tô de... Ah, isso, legal, Gilberto, boa. Boa, esse documentário é muito bom, O Silêncio dos Homens. É muito legal. É muito legal, bem lembrado, Gilberto. Porque assim, eu não estou tirando a responsabilidade deles, tá? Não, Da muito violência pelo exterior. contrário. É realmente responsabilizar, mas dar ali uma chance para a pessoa rever os seus conceitos. E possibilidade de escolha de se transformar. E se eu logo de cara já dou um diagnóstico psiquiátrico para esse sujeito, ainda mais numa lógica cartesiana, biologicista que a gente vive, então ele precisa ser medicado. E a questão não é essa. A questão é de transformação de lugar no mundo, de entendimento em relação ao mundo, do lugar do homem que essa pessoa tem no mundo, o que é o homem, o que é a mulher para ele. Isso remédio nenhum vai colocar no sujeito. Porque isso é um entendimento de como ele está no mundo. E aí, do que até uma coisa que eu gostaria de falar aqui, né? Mulheres, entendam que o fato da gente falar isso não quer dizer que você tem que ficar lá apanhando com o cara, que você tem que aguentar estupro, xingamento, não é isso. Você vai, você pode e deve separar, como eu falo, se afaste do agressor, ele que vai se tratar lá, você vai seguir sua vida, e é o que eu falo, esses caras que não são reincidentes, em geral, eles não voltam com a mesma companheira. Eles têm uma nova companheira e escrevem uma nova história, né? E isso que você está falando, Ricardo, é muito importante dele entender, né? Assim, o que é uma mulher, o que é um homem, né? O lugar de cada um no mundo. Porque, em geral, essas pessoas têm filhos, né? E vão ter que continuar tendo contato com as ex. E são pais, né, e mães, enfim, é muito importante a gente, enquanto psicólogo, tomar cuidado com esse olhar. Eu aqui que trabalho muito com as vítimas, né, com as mulheres, eu sempre tomo esse cuidado.
E eu converso sempre com homens, inclusive ex-abusadores, sim, e sempre tem uma escuta muito crítica até, né, do discurso feminista, para você ver até dos excessos, né? Então, eu te mandei o podcast, né? Que eu nem sei qual que é Sim. aquele podcast, qual que é o número, mas uma coisa que... Aquelas máximas, né? Que existem. Ah, todo homem é estuprador, todo homem é mentiroso, todo homem é traidor. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Principalmente nós psicólogos, né? Se a gente já vai para essa lógica também, o que a gente está perpetuando? Também é uma cultura de violência, né? Só que ao contrário. Nós, psicólogos, temos que nos despir, né, dos nossos preconceitos, dos estigmas. Eu vou até além, sabe, Priscila? Não querendo me empolgar, mas nós, profissionais de saúde, da assistência, o quanto eu percebo assim no meu cotidiano, o quanto os estigmas, eles adoecem as pessoas. E o quanto os estigmas nas instituições de saúde, da assistência social, enfim, das instituições do nosso cotidiano, né, o quanto os estigmas, eles não possibilitam a transformação. Então, se eu olho para o cara que me fala, um abusador, safado, perverso, bipolar, e aí eu já linko a um outro estigma, como se a pessoa que tivesse sofrimento mental, gravou um transtorno mental, fosse alguém incapaz, que não fosse mudar. Então a gente precisa sim mudar esse paradigma. E isso é no cotidiano. A luta antimanicomial ela vai se fazendo a cada minuto, a cada gesto que a gente faz. E a questão manicomial não só em relação às mulheres, né, a questão de gênero, de cor de pele, e assim vai, né? Senão a gente, coisas tão singelas, como eu brinquei essa da fechada, a gente vai perpetuando os estigmas facilmente, e pelo não verbal, pelos tipos de linguagem que eu faço no serviço. Então é muito importante que a gente possa sempre pensar na singularidade de cada um e na possibilidade de transformação. E caso o outro não queira essa transformação, é responsabilidade e escolha dele. Né? O que eu não posso é dizer que ele é assim, ele vai ser assim, e todo mundo desse gênero é assim. Né? Senão os rótulos e os estigmas, eles adoecem uma pessoa. E Sim. muito. E cada um, né, ser responsável também pela própria vida. Como eu disse, até a Elaine colocou aqui, né, que ela teve que sair para não morrer. Como foi meu caso também, como são de muitas mulheres, e é você ser responsável e entender que você é responsável pela sua mudança, pela sua vida, não pela vida do outro, né? O outro querer mudar, o outro querer melhorar, isso vai ser escolha dele. Mas a gente também sair dessa delírio de onipotência que as mulheres têm. Acho que o meu terceiro podcast eu falo sobre isso, do mito da Mulher Maravilha. Essa ideia de que você é a funilaria de macho escroto, né? Você vai pegar o cara que é um merda e você vai conseguir consertar. Você não vai, né? Então, a chance de você ficar arrebentada nisso é muito maior. Então, você ser responsável por você. Até dar chance para o outro mudar, tudo bem, mas deixa isso para um profissional de saúde, né? Você tem que cuidar de você e não ficar ali insistindo, né? Assim, uma coisa é persistência, outra coisa é teimosia. E é uma linha muito tênue entre uma coisa e outra quando se trata de relacionamento amoroso. Mas eu vou encerrar aqui, né, com uma frase que eu sempre digo que é o meu slogan, tá lá no meu logo, que é procure um psicólogo para chamar de seu, porque a gente pode ajudar você, né, nessas nuances, nessas linhas tênues aí, para você conseguir se encontrar melhor na vida. O link do meu podcast, gente, está lá na descrição da minha bio. Clica lá que facilmente você encontra, combinado? Ou joga no Google podcast Flor de Lótus, que aí você vai me encontrar também. Nossa, já deu mais de uma hora, né? 1 hora agora. Passou rápido, né? Na verdade, aqui no meu, como você caiu e voltou, deu 1h13. Puxa vida, passou rápido, viu? É que eu me empolgo um pouco. Não, né? mas eu também aqui. As minhas lives... É porque antes, quando dava 60 minutos, o Instagram derrubava. Agora, né, como tem bastante audiência, o Instagram tá deixando eu falar mais. Então, ontem mesmo eu fiz uma live com o Jonathan, que é o Jonathan Mazetti, ele é de Uberaba. Aí a gente fez 1h20. 1h20. Que legal. Então, que legal. É assim mesmo.
Eu agradeço muito. Ai, Flavinha, que saudade! Meus colegas de faculdade aqui, ó. Ah, que legal, Flávia. Que bom. Ai, que saudade, gente. Saudade dos colegas. Da faculdade eu não sinto, não. Aliás, eu vou confessar um negócio aqui, Ricardo. Acho que a maior frustração minha é que eu não consegui tirar um 10 na sua prova. Agora todo mundo tira 10. Você vai ficando mais velho, você vai ficando mais bonzinho. Não, eu Entendeu? lembro que, assim, eu lembro de uma... Eu nunca vou esquecer que era um diagnóstico diferencial de esquizofrenia e eu errei aquilo. Era um detalhe, era uma palavra. Eu falei, como eu vou deixar isso passar? Eu não acredito. Ai, eu fiquei... Não, agora eu mudei. Teve até aluno que reclamou que minha prova era muito fácil, né? Falei, tá bom, então vou começar a fazer prova mais difícil, né? Vamos lá. Então faz as das antigas, viu? Porque, olha, não era fácil. Não, eu não. Deixa fácil mesmo, né? Deixa Tá com fácil. preguiça de corrigir, né? Deixa fácil, é melhor, né? Tô entendendo. Fica entre nós, né? Isso, tá. Eu já até desisti de ser professora de faculdade para não ter que corrigir prova de fim de semana. Tô fora. Não, prova dá trabalho, viu? Mas brigadão, viu, pelo convite. Foi uma honra dividir esse espaço com você. Como eu disse, né, não é a área da minha expertise, né? Eu não trabalho diretamente com a violência contra a mulher, mas espero ter contribuído para o seu canal, para o pessoal que estava. Foi um grande prazer. Passou muito rápido a hora, nossa, voou. É muito rápido. E foi muito legal. Gostei de participar. Sempre que você precisar aí, vamos fazer lives juntos. Quem quiser também entrar em contato. Quando você tiver tempo, né? Que faz um ano que eu tô tentando. É o pai do Cris, né? Então, pensa que eu tava tentando ver esse homem e ele conheceu meu pai, mas a gente não se viu. É que seu pai foi cuidar do meu Fusquinha, né? Fusca é prioridade de vida, né? Pois é. Mas agora eu não tô dando aula quarta-feira, né? Mas aí eu vou arrumando coisa para fazer, né? Aí meu filho outro dia falou, ué, você não disse que não ia mais dar aula quarta-feira? O que você tá fazendo que tá trabalhando, né? Então, faz parte, tadinho, né? Eu gosto. É gostoso. Agora eu tô me sentindo até culpado. Não, quarta que vem eu já tenho outra coisa também. Quarta passada eu tinha, não tem problema. É um trabalho ideológico. Espero ter contribuído, viu, pro seu canal. Claro, foi ótimo. Se precisar, minha amiga. Né? E espero que o pessoal, né, tenha pegado aqui a essência, né, o recado. E é isso. Quem segue o Ricardo não me segue. Então, venha me seguir. Quem me segue não segue o Ricardo, vai lá. E é isso. Sempre, todos os dias, eu estou aqui nos stories, publicações diárias, podcast também semanal, link na bio. E é isso. Legal, pessoal. Obrigado, viu? Muito orgulho da sua trajetória. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Obrigado pela presença. Tchau. E vai ficar salva. Legal.